Quantas horas de estudo eu devo fazer no dia? Eu sou Vinícius Lopes, aluno de medicina, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Na verdade, a gente vai conversar um pouco sobre muita coisa. E aqui tem um vídeo no meu TikTok fingindo que estou estudando para postar alguma coisinha com alguma legenda. Quem não me segue aí. E aí a gente vai começar falando primeiro sobre eu contornar o tempo, né? É uma coisa que me fez pensar por um tempo que tem dois problemas aqui, né? Duas questões. A primeira é, quando eu gravo, às vezes eu não faço nada só pra que eu finge que esteja estudando. Então, tipo assim, eu quero muito 8 horas de estudo hoje. Então, às vezes eu tô parado olhando pro negócio, tipo, sem estudar. Às vezes eu abro meu WhatsApp, começo a responder e tá contando ali meu estudo. Então, tipo assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa que não é nem não estudo e também não é estudo. Então, tipo assim, eu tô entre o meio termo, só pra contar tempo. Então, às vezes eu tô meio que, tô organizando meu estudo. Às vezes eu tô, sei lá, com o livro aberto, mas eu não consigo sair da mesma página. Então, tipo assim, eu fazia muito isso. Tipo, tava muito cansado, às vezes eu tava lendo, não tava entendendo nada, mas tava ali, eu queria contar a hora de estudo. E quando eu não conto, tinha um grande problema também, porque quando eu não contava as horas, às vezes eu sentia assim, tô muito cansado, hoje eu amassei os estudos. Então, tipo, teve um período de tempo que eu tava estudando e eu não contava o tempo, mas eu pensava assim, tô estudando muito, tô cansado. Só que depois de um tempo eu pensei, vou voltar aqui pra ver como é que tá, quanto tempo de estudo eu tô fazendo. E aí eu percebi que eu tava estudando bem menos do que quando eu marcava. Mas, como eu não tinha ideia de quantas horas era, esse estudo ele parecia muito pra mim, só que eu poderia estudar mais, entendeu? Então, sabendo, por exemplo, com 8 horas eu vou cansar de estudo. Se eu faço 8 horas de estudo, 8 horas eu tô cansado. Então, eu consigo fazer 8 horas, mesmo naqueles dias que eu tô meio ruim, eu tipo, não, preciso pelo menos 8 horas hoje. Então, quando não tá gravado, quando não tá sendo cronometrado esse tempo, eu estudava menos. E quando tá sendo cronometrado esse tempo, eu meio que enrolava às vezes, né? Eu fingia, vou fingir que tô estudando. Tipo, tipo, eu enganava a mim mesmo, né? E aí, hoje eu continuo monitorando esse tempo de estudo. Hoje eu estou utilizando o YPT, cara, que é um aplicativo de celular que acho que é só por hoje que eu vou utilizar. Por hoje eu já vou trocar e voltar pro cronômetro online. Porque o problema desse YPT, cara, é porque ele não deixa tu mexer no celular. Só que às vezes eu estudo e preciso do celular. E aí eu não consigo ter esse estudo cronometrado. Eu fico meio assim, cara, eu estudei um monte aqui pelo celular, mas eu não posso cronometrar, né? Então, fica feio o dia, tá ligado? Às vezes eu tô com 5 horas de estudo, porque 3 horas foram feitas no celular e eu não podia cronometrar. Então, acho que eu vou voltar pro cronômetro online. Eu fazia assim, eu colocava aqui no cronômetro online e eu tinha uma planilhazinha, quantas horas de estudo. Eu fazia uma planilhazinha bonitinha assim, cara. Vou procurar essa planilha, cara, era alguma coisa assim, Like a Machine. Não achei, mas eu devo ter alguma planilha assim no Google, que tem meus horários de estudo, treinou esse dia, quanto de água bebeu, era algo absurdo assim. Mas eu penso em fazer uma planilhazinha de estudo assim de novo. E aí, pra mim, vale a pena tá monitorando esse tempo. E eu vou dar uma dica de como monitorar esse tempo e não ficar fazendo esse negócio de enganar a si mesmo, né? Escrever as coisas que tu fez no dia. Então, hoje eu estudei farmácia, estudei esse capítulo aqui. Eu estudei anatomia dos membros superiores. Então, eu vou fazendo uma lista e, durante o dia, eu quero que essa lista esteja o mais preenchida possível. Então, você pode fazer uma lista antes, né? Quero fazer esse tanto de coisa hoje. Mas, normalmente, isso não funciona pra mim, porque eu estipulo algo muito absurdo. Então, eu prefiro fazendo essa lista, fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. E eu quero que no fim do dia eu tenha feito muita coisa. Então, é dessa forma que eu venho fazendo. Na verdade, a questão da lista, às vezes eu venho falhando, eu continuo mentindo pra mim, eu sou sério aqui, continuo mentindo. Mas, a partir de amanhã eu volto a ser fiel à minha lista. E a ser fiel ao cronômetro online. E aí, como dividir essas horas, né? Durante o dia, né? Eu sou um dos maiores hates do Pomodoro. Eu vou explicar porque eu odeio o Pomodoro. Pomodoro, que pronuncia, eu não sei. Mas é o seguinte, quando eu tentei Pomodoro, era vou ajudar 30 minutos, descanso 5, algo desse tipo assim. Às vezes eu tentei até um Pomodoro com intervalos maiores, eu estudo 1 hora, descanso 15. Só que, cara, eu tenho que comer, entendeu? Então, eu gosto de aproveitar obrigações que eu tenho além de estudar, pra que isso seja um descanso. Então, não dava certo pra mim, estudei 30 minutos, descansei 5 minutos. Primeiro que esses descansos de 5 minutos, às vezes não dá pra fazer nada. Então, eu não achava legal. Então, eu prefiro blocos maiores. Então, por exemplo, estudei 2, 3 horas, e aí eu vou comer. E comer é o meu descanso. Então,
como assistindo alguma coisa, é errado comer e assistir. Mas aí eu tô lá comendo, como assistindo, e é assim que eu descanso. E às vezes o que pode ser o meu descanso? Ir pra academia. Então, tipo, pô, estudei legal, fui pra academia. Quando eu voltei na academia, eu tô descansado mentalmente. Então, tipo, eu sempre gosto de fazer isso. Antes e depois de fazer qualquer coisa, eu estudo. Então, tipo, acordei, né? Cara, quando tu acorda, tu tá no prime pra estudar, entendeu? E aí, não, vou fazer meu café da manhã, eu vou fazer, vou comer, aí depois eu vou fazer isso aqui, vou no mercado, vou correr em jejum. Cara, essas coisas nunca funcionaram pra mim, tipo assim, porque quanto mais tarde eu começo o estudo, pior é. Então, tipo, se eu acordei e comecei estudando, pô, esse dia vai ser show. Mas se eu comecei a estudar, sei lá pras 10 horas da manhã, eu já, esse dia aqui não vai ser legal. Então, quanto mais cedo estudar, melhor. E sempre que eu vou fazer uma coisa, por exemplo, vou pra academia e vou pro mercado. Então, essas duas obrigações, elas não estão juntas. Então, eu não vou voltar da academia e vou pro mercado. Entre essas duas coisas, vai ter o estudo, entendeu? E aí, quanto às horas de estudo, né? Eu gosto muito de contar de horas de estudo, né? Pô, parece um negócio que é absurdo. Deixa eu abrir aqui o Paint pra gente conversar sobre isso aqui. Cara, tem gente que fala assim, ó, cara, mais vale a pena estudar 4 horas bem feito do que estudar 10 horas sem qualidade. Cara, é muito difícil tu dizer pra mim, cara, na verdade tu dizer pra qualquer pessoa. Será que dá pra fazer esse gráfico aqui? É muito difícil, cara, tu dizer que uma pessoa que estuda 4 horas, estudando com mais qualidade, vai estar melhor do que uma pessoa estudando 10 horas, que, pô, ele estuda 10 horas, ele tá muito cansado e tal. Não tem isso, cara. Eu vou explicar aqui num gráfico aqui, cara. Esse gráfico vai ser aprendizado por tempo de estudo, né? Se liga isso aqui. Cara, quando tu começa a estudar, pô, tu tá massa, cara. Tu tá aqui em cima. Tu tá aprendendo tudo, absorvendo. Só que aí tu vai estudando e tu começa a ficar cansado. Esse estudo já não vale tanto, cara. E vai ficando cansado. Então, cada vez mais que tu vai estudando, cara, menos esse estudo vale, né? Mas aí, cara, se tu teve integral, eu não tive, né? Eu tive porque eu fiz concurso militar. Tu vai perceber que o cara que estudou 10 horas, ele vai ter mais aprendizado. Apesar de que, né? Essas 4 horas aqui não valem o tanto que essas 4 horas aqui. Então a gente... acabei marcando nas 6 horas. Não sei como é que apaga, mas fica aí, cara. Era aqui que eu queria marcar, né? Essas 4 horas aqui, elas não valem o mesmo tanto dessas 4 horas aqui. Nessas últimas 4 horas, apesar da quantidade ser igual, tu vai aprender menos, tu vai reter menos. Só que o cara que estudou 10 horas, ele teve essas 4 horas primeiras boas, ele teve 6 horas mais ou menos, ele vai ter essas 10 horas aí. Significa muita coisa. E aí a gente tem questões sobre isso, né? O que a gente tem aqui? Tem um acúmulo de fadiga, né? Tipo, pô, tu estudou 10 horas, cara. No dia seguinte, tu sente esse cansaço. Mesmo que tu durma ali, pô, dorme bem, mas tu vai sentir meio cansado, entendeu? E pode ser que esse acúmulo de todo dia 10 horas, 10 horas, 10 horas, pô, chega ali na sexta-feira, tu já não tá estudando nada bem. Já acabou pra ti, né? Mas tem outra questão importante. Quando tu estuda 10 horas, pô, tu vai aumentando a sua resistência. Então, tipo, tu consegue manter esse estudo mais eficiente. Apesar de ele ir caindo, mas tu vai fazendo ele melhor. Então, estudar muito, cara, realmente não tem como ser compensado estudando pouco, cara. Na verdade, isso é o que eu acredito, né? Tô fazendo um gráfico aqui, tô falando um monte de baboseira aqui, mas é o que eu acredito, né? Mas tem uma certa lógica aqui, todo mundo tá vendo que tem uma certa lógica aqui. Então, as horas valem muito, né? E aí você tem que pensar também em duas coisas, né? A primeira é que tu é um humano, né? Tu merece fazer alguma coisa antes de estudar, né? Tipo, 10 horas eu acho legal, cara. Tipo, 10 horas, por exemplo, eu sou... Cara, aluno de vestibular ITA, cara, eu lembrava, cara, que as aulas começavam 1h e terminava 10 horas da noite, tinha alguns intervalos entre eles, né? Tipo, meia hora de intervalo, 2 intervalos de meia hora, talvez. Ou 3 intervalos, alguma coisa assim. Só que só essas aulas já eram pesadas. Mas os caras já começavam amassando de manhã. De manhã os caras já estavam mastigando livro. Acordava mastigando livro e ia dormir mastigando livro. E tipo, sua pergunta, pô, isso causa um estresse muito grande, mas os caras estavam de boa. Os caras, tipo, muita gente tá de boa, muita gente sofre de ansiedade e coisas piores, né? Então, é colocar na balança, né? Pô, o que você consegue manter, né? Mas quanto mais horas realmente, se tu consegue manter essas horas todos os dias. Então, tipo, pô, se tu faz 10 horas num dia e no outro dia tu acorda cansado, então faz 3 horas, não vale a pena, entendeu? Tem que fazer algo que tu consegue manter
E talvez ir aumentando, progredindo, cara. Tipo, hoje, cara, hoje eu treino, hoje eu, pô, tenho que fazer comida. Eu demoro muito no treino, eu tenho que fazer cardio. Não tenho, né? Mas eu faço cardio. Tem um tempo que eu desloco. Tenho que lavar roupa, tenho que fazer muita coisa. Então, tipo, eu tento me manter em 8 horas por dia aqui de medicina. 8 horas por dia que eu tô falando aqui, são 8 horas de medicina. Ah, aí acabou pra mim, né? Porque, tipo assim, se eu vou pro hospital estagiar, né? Eu não tô estudando, né? Mas pra mim é um estudo, porque, pô, eu tô lá aprendendo, cara. Então, eu coloco essa base, assim, 8 horas por dia. Às vezes eu faço mais de 8 horas, às vezes eu faço menos de 8 horas e assim sigo. Mas quanto mais horas, melhor, né? Dependendo se você aguenta, né? Tipo, no meu tempo também de vestibular, cara, eu fazia, tipo, alguns dias eu fiz mais de 10 horas, cara, mas era difícil de dormir. Tipo, cara, é muito difícil dormir quando estuda muito. Eu lembro disso, tipo, eu tinha amigos que estudavam pra medicina e eu estudava pra ITA. E é sempre dois relatos. Naquele dia que tu estudou muito, é muito difícil dormir. Muito difícil. Tipo, tu se sente cansado demais pra descansar. Então é isso, cara. O máximo que tu puder estudar, tu estuda. Não tem segredo, não tem outra coisa, né? E da organização, né? Como eu não gosto do Pomodoro, eu gosto dessa organização de ser diluído, né? Que o estudo seja diluído. Às vezes eu escuto alguns amigos, deixa eu ver se eu consigo abrir algo aqui melhor. Não salvar. Às vezes eu escuto alguns amigos falando assim, cara, tu vai estudar só meia hora. Não vou estudar. Pra abrir o livro pra estudar só meia hora, não vou estudar. Mas, cara, essa meia hora faz muito sentido, cara. Tipo assim, por exemplo, às vezes eu acordei e eu estudo meia hora aqui, ó. Eu estudei meia hora aqui pra depois ir comer. Mas, cara, isso faz muito sentido, porque, tipo, vai acumulando esse estudo. Então, mesmo que eu fiz, às vezes eu tenho, por exemplo, acabou uma aula e já eu vou jantar, né? Aí, tipo, pô, falta meia hora pra jantar, cara. Fico de bobeira. Mas essas meia hora são importantes, entendeu? Tipo, então eu gosto, mesmo que eu vá fazer pouco tempo, todo o tempo que eu tenho, eu aproveito pra estudar. E aí vai acumulando, né? A gente vai, tipo, de milho em milho, a galinha enche o papo. Então, eu gosto de fazer esse estudo diluído, mas não tão diluído como um Pomodoro, né? Tipo, eu gosto de blocos maiores. Aproveito os blocos da faculdade, que, tipo, eu tenho uma aula mais ou menos de 8 até 11 horas. Então, eu pego essas 3 horas, né? Pra estar estudando. Às vezes eu começo antes das 8, né? Depende aí da hora que eu estiver acordando. Eu vou começar antes das 8, vou até ali 11 horas, almoço. Na verdade eu treino 11 horas, aí treino, almoço, já volto pra estudar. Opa, eu treino e eu não estudo e depois almoço. Mas é porque realmente não tem como. Se eu não treinar e almoçar, o restaurante universitário fecha e eu fico sem almoçar. Mas eu tento manter isso, entendeu? De um estudo diluído. E aí uma coisa que é importante saber também, cara, é sobre seus concorrentes, né? Cara, se tu faz um cursinho pra medicina, um cursinho pra ITA, ou algum concurso muito bem concorrido, cara, os caras estudam demais, cara. E, tipo assim, às vezes eu pensava assim, cara, não tem como o cara estudar mais de 8 horas, cara. Tipo, pô, o cara não pode fazer nada, tipo... É porque é absurdo, cara. Pra mim é absurdo sempre pegar um cara que estuda mais de 8 horas, todos os dias, porque, tipo... Não sobra tempo pra nada, tá ligado? Tipo, às vezes eu só comendo, ó. Comer, tomar banho, treinar, fazer cardio. Pô, isso aí pega mais de 8 horas facilmente, cara. Tipo assim, às vezes eu pego uma refeição meia hora. Só na fila do RU, cara, eu pego, sei lá, meia hora. Tem dia que eu pego meia hora. Então, tipo, é muito difícil o cara estudar muito assim, mas isso existe, cara. Cara, era absurdo, tipo, ver assim, o pessoal da turma ITA, cara. Realmente é absurdo. Porque os caras, eles... Cara, era de manhãzinha, os caras estavam mastigando exercício, cara. E chegava até de noite mastigando. Passava o dia todo mastigando estudo, cara. Então, conhecer gente que estuda mais que tu, tipo, abre muitas visões, né? Tipo, cara, abre muito mesmo. Tipo assim, eu ficava pensando assim, eu estudo o máximo que eu consigo. Não tenho como mais estudar mais que isso. Mas aí depois eu vi os caras estudando. Pô, vi amigo meu estudando, 10 horas no dia, cara. Eu lembro... 10 horas por dia. E tipo, caralho, eu ficava assim, porra, o cara estuda 10 horas por dia, eu tenho que estudar também. E realmente faz a diferença por tu ver pessoas que estudam muito, né? Tem essa diferença aí, cara. E é isso, cara. Quanto eu devo estudar? O máximo que conseguir. Não, o máximo que puder. Não o que conseguir, não. Tipo, eu tô cansadinho, eu consigo só 8 horas. Eu consigo só 4 horas. Eu consigo só... Depois de 5 horas eu tô morto de cansado. Vai estudando, tipo, vai tentando ultrapassar essa linha, que tu vai aumentando essa resistência.